Olá, meu nome é Carlos Soares, e eu sou da área do teatro. Iniciei minha história de teatro informalmente e inconsciente aos 16 anos, montando uma peça religiosa. A coisa aconteceu quando, no governo anterior ao Figueiredo, nós formamos um grupo de poetas que se chamava Grupo Sem Compromisso, porque a gente tinha medo de ser perseguido. Era uma brincadeira isso, mas a gente tinha medo. E aí um dia falou assim, a gente podia montar uma... A gente não falava, a gente não tinha noção de teatro propriamente dito. Porque nós somos teatro, né? Mesmo não fazendo teatro. Então a gente falou, vamos montar alguma coisa, um recital de poesia e tal. Aí alguém virou para mim e falou assim, cara, você leva jeito para isso, você organiza. Não me chamou de diretor, porque eu nem tinha noção do que era direção. Aí nós montamos o primeiro recital de poesia, que foi um encantamento, pelo menos para nós, né? Apresentamos em alguns lugares, como Maringá, como Mandaguari, como Apucarana, e fomos indo. A gente montou o primeiro grupo de teatro. Tinha um proprietário de uma livraria, onde vendia, além de livros, revistas, gibis, que falou, que legal, eu vou ajudar vocês. Toda vez que tinha, principalmente na infância e na adolescência, toda vez que tinha espetáculo de teatro na cidade, mamãe levava. Eu ia lá, oi, eu queria conhecer como é que é e tal. Não, você vem aqui, me ajuda a gente montar o cenário. Então a gente ia ajudar a montar cenário, ia ajudar, você vai fazer sonoplastia. A primeira sonoplastia que eu fiz foi em toca-disco. Comecei a conhecer gente que fazia teatro em Maringá, principalmente em Maringá, e aí eles falaram, Carlos, o Sesc vai dar curso, vai lá fazer, é legal. E aí toda a minha formação se deu através de cursos que foram oferecidos principalmente à comunidade, pelo Sesc Maringá, pela UEM Maringá, pela UEL Londrina, e aí eu ia atrás. Eu segui muito o Lutério de Almeida. Obviamente, nunca sonhei em viver de teatro. Sério mesmo, nunca sonhei. Agora, por que eu comecei a fazer teatro? Quando eu estava na faculdade, eu tinha umas pessoas de Maringá que começaram a me contar, Carlos, vem fazer um papel aqui. E eram pessoas que eram muito mais experientes que eu. Aí eu trabalhei com o grupo Pau de Fita, que é um grupo do Leonil Lara, do Alaur já falecido, da esposa dele, e aí eu comecei a mexer com boneco, e aí eu viajava com eles, e eu aprendi muito de boneco com eles, porque eles eram excelentes professores. Se eu fosse fazer uma universidade, eles deveriam ser os professores dessa universidade, porque eles são professores PhD no assunto. Porque nós de teatro, assim como agora que eu tô quase nos anos 70, a gente percebe, aquela menina, eu me lembro muito bem, eu percebia nitidamente que a Edilane tinha pique para direção. Edilane, tem 4 meninas, tem 4 alunos na sala, você vai lá e cuida deles. Mas você vai dirigir eles. Até que ela começou a montar a primeira peça. Ela foi com medo, mas é o medo que nos faz mais forte, porque o medo faz parte da vida e a gente tem que transitar na corda bamba muitas vezes na vida. Assim, eu comecei a dirigir peça e a atuar algumas vezes, depois eu comecei a pegar gosto pela direção, fiz curso de direção na Universidade de Ponta Grossa, e aí eu fui abençoado em cair em Campo Mourão, caso do acaso. Todo mundo falava, Campo Mourão, vai para Cascavel e Foz do Iguaçu, que é legal. Eu fui teimoso, parei aqui, e aí eu comecei a vir uma vez por semana, aí uma amiga minha, que me conhecia desde quando eu nasci, que era professora aqui, falou, eu dou aula em Mamborê, vai lá também que tem um pessoal legal. Aí comecei a dar uma aula aqui, eu posava aqui, no outro dia para lá. Daí eu fiz o concurso, eu passei, e aí eu comecei a construir uma carreira aqui. E aqui em Campo Mourão foi o meu grande laboratório. Eu tive várias companhias, vários grupos que foi formando. Depois, em 2014, eu me aposentei, tecnicamente falando. Continuei, logo que eu saí daqui, não deu um mês, eu fui trabalhar no Unicesumar com teatro. A minha primeira mecenas, depois que eu saí daqui, foi a Cida Freitas. Depois eu fui para o sindicato, nós formamos um coral lá, conseguimos formar um coral, conseguimos formar um grupo de contadores de história. Aí eu tive uma pequena parada, foi quando a minha esposa teve câncer, daí eu decidi dar uma parada e acompanhar, já que eu tinha a facilidade de estar aposentado. No final da pandemia, a Fundação Cultural abriu um edital para professores permissionários. Bom, para encerrar, nós somos teatro. Quando eu estou falando aqui com vocês, e isso não é palavra minha, não são palavras minhas, é palavra do próprio Boal. Quando eu estou falando com vocês, eu estou sendo ator. E o texto que eu estou falando para vocês, eu criei o texto, então já tem 2 coisas de teatro. Atuando
E o texto que eu estou dizendo para vocês, eu estou criando o texto. Então eu sou o dramaturgo de mim mesmo, eu sou o ator de mim mesmo. E eu me preocupo na forma como eu falo com vocês. Então eu trabalho com o meu corpo, isso é teatro. Eu decidi vir com esse figurino, eu sou figurinista de mim mesmo. E aí eu sou também o diretor, porque eu tenho que me dirigir, eu me adapte ao ambiente para ter uma postura, um vocabulário mais adequado ao ambiente que eu estou falando. A diferença é que quando eu vou fazer teatro com os meus alunos ou dirigir uma peça, daí eu vou trabalhar tecnicamente tudo aquilo que a gente aprende na vida. A arte é cura.